De Gênesis a Apocalipse, o Senhor sempre nos alertou com amor. Esses alertas não são para nos causar pânico, mas para nos despertar, nos colocar em vigilância e nos mover em direção à obediência. Eles não vêm para gerar medo, mas para nos proteger de escolhas que poderiam nos levar a caminhos de dor e arrependimento. Hoje, quero dividir com você algumas dessas advertências que tocaram profundamente meu coração e me fizeram refletir. Uma delas está relacionada à distorção do que é certo e errado, algo que se tornou comum em nossos dias. Em vez de Isaías 5:20, podemos refletir sobre o que está escrito em Provérbios 17:15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Isso nos mostra que Deus não se agrada de quem inverte os valores do céu. Aqueles que relativizam o pecado, chamando de liberdade ou evolução, estão caminhando por trilhas perigosas. Quem tenta normalizar aquilo que Deus rejeita está brincando com a verdade. E se você convive com alguém que age dessa forma, alguém que promove confusão entre luz e trevas, se afaste. Não se submeta à liderança de quem deturpa os princípios da palavra. Para reforçar isso, ao invés de Lucas 17:1-2, podemos refletir sobre Mateus 18:6. Mas, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se afogar nas profundezas do mar. O Senhor leva muito a sério a responsabilidade espiritual. Causar escândalo, confusão ou desvio na vida de alguém que está buscando a fé é algo gravíssimo aos olhos de Deus. Há um juízo severo para qualquer um que, de forma deliberada e consciente, leva outros ao pecado. A palavra de Deus é clara. Os que deturpam a verdade, que arrastam outros para o erro, estão acumulando juízo sobre si mesmos. Aqueles que abandonam os padrões absolutos das Escrituras, não caminhe com eles. Aqueles que zombam do que é santo, não se associe com eles. Aqueles que rejeitam a luz para viver nas trevas, afaste-se, porque o veneno da incredulidade pode contaminar sua fé. Você precisa entender, isso é mais do que preservar sua reputação, é proteger sua salvação. Segunda advertência espiritual: a imoralidade sexual. Entre os maiores perigos que assolam a alma, a imoralidade sexual se destaca como uma armadilha traiçoeira e destrutiva. Ela se infiltra sorrateiramente, seduz, anestesia a consciência, e quando a pessoa percebe, está acorrentada. Adultério, fornicação, pornografia não são apenas falhas morais. São pecados que corrompem o templo do Espírito Santo. E a Bíblia é firme: fujam. Não racionalize, não negocie, não minimize. Em 1 Coríntios 6:18, lemos: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. É o único pecado em que Deus nos manda fugir, literalmente correr. Porque a contaminação desse pecado atinge o íntimo da alma, afeta a mente, quebra relacionamentos e enfraquece a comunhão com Deus. E mais, quem vive nesse caminho não herdará o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Existem pecados que trazem consequências profundas e específicas, e a imoralidade sexual é um deles. Enquanto muitos outros erros afetam o exterior, este tipo de pecado atinge diretamente o nosso próprio corpo, que foi separado por Deus com um propósito especial. O corpo humano não é apenas matéria. Ele é um vaso que Deus escolheu para habitar por meio do seu Espírito. Não fomos feitos para viver à nossa maneira, mas para sermos instrumentos de adoração. Fomos adquiridos por um alto preço, e por isso o Senhor nos chama a honrá-lo, inclusive com nossos corpos. Embora possamos ignorar o valor do nosso corpo, Deus o considera sagrado, pois nele deseja fazer morada. Outro alerta espiritual que precisa ser observado com seriedade é a idolatria. A idolatria não se limita à adoração de imagens visíveis ou objetos esculpidos. Na verdade,
Qualquer coisa que ocupe o lugar de prioridade em nosso coração, que nos roube o tempo, a confiança ou o amor que deveriam ser exclusivamente de Deus, isso se torna um ídolo. Pode ser o dinheiro, a necessidade de status, a obsessão por conquistas, ou até mesmo a dependência da opinião dos outros. Tudo aquilo que igualamos ou colocamos acima da vontade de Deus se transforma em um falso Deus que tenta ocupar o trono do nosso coração. Agora, quero que você preste atenção a uma passagem específica em Filipenses 3:10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Essa declaração de Paulo revela um desejo profundo de intimidade com Cristo, não apenas conhecê-lo intelectualmente, mas experimentar o poder que o ressuscitou dos mortos. Paulo não buscava conforto, fama ou riquezas. Ele ansiava por compartilhar da dor, da cruz, da entrega total, porque compreendia que a verdadeira vida está em morrer para si mesmo e viver para a glória de Deus. E esse é o chamado para cada um de nós. Não fomos salvos apenas para frequentar cultos ou ouvir pregações. Fomos chamados para viver como Cristo, amar como Ele amou, sofrer se necessário for, e glorificar a Deus com tudo que somos. O mundo nos chama para viver por prazer, mas Cristo nos chama para morrer para o mundo e viver por Ele. A questão é: o que você tem buscado com mais intensidade? O aplauso do mundo ou a aprovação de Deus? O conforto da carne ou o poder da ressurreição? Se quisermos de fato conhecer a Cristo não apenas por palavras, mas em essência devemos estar dispostos a nos esvaziar de nós mesmos, renunciar aos ídolos, abandonar a imoralidade e entregar o nosso corpo, mente e coração completamente a Ele. O meu desejo mais profundo é experimentar quem Cristo é de fato, sentir a força da sua vitória sobre a morte e compartilhar de sua entrega, assumindo em mim o seu exemplo até o fim. Mas o que significa experimentar o poder da ressurreição de Jesus? Significa compreender que não seguimos um nome entre tantos, seguimos um Deus que vive e reina eternamente. A sepultura não foi capaz de segurá-lo, e a morte não teve autoridade sobre ele. Em Romanos 6:9 está escrito: sabemos que Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem domínio sobre ele. Cristo declarou: eu sou aquele que vive. Há muitos que se curvam diante de ídolos e divindades criadas por mãos humanas, mas nenhum outro pode afirmar o que Jesus afirmou. Ele venceu a morte, e o poder está em suas mãos, inclusive sobre a eternidade. A melhor notícia que você pode receber hoje é esta: Jesus está vivo. Ele ainda ouve sua oração. Ele ainda cura os enfermos. Ele ainda opera maravilhas. E se você hoje abrir seu coração com fé verdadeira, há uma promessa revelada em João 5:11-12. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Essa é a verdade. Todo aquele que crê, encontra a vida. E agora, eu te pergunto com amor e sinceridade: você crê de verdade? Pai amado e santo, ensina-nos a vigiar atentamente em todas as áreas da nossa caminhada. Nos relacionamentos que cultivamos, nas coisas que assistimos e ouvimos, nos lugares que escolhemos estar. Derrama sobre nós sabedoria e discernimento, para que não nos deixemos influenciar por quem distorce a verdade e banaliza o pecado. Coloca em nós um coração que rejeita toda forma de mal. Dá-nos clareza para entender que tudo que te desagrada nos afasta da tua presença. Capacita-nos a viver de maneira íntegra, com temor e reverência ao teu nome. Livra-nos, Senhor, da impureza e das paixões da carne. Ajuda-nos a abandonar tudo aquilo que alimenta desejos contrários ao teu espírito. Que sejamos conduzidos por uma vontade santa, moldada pela tua presença, com sede de fazer o que te agrada. Quebra, Deus, todo altar que construímos sem perceber dentro do nosso coração.
Tudo aquilo que tenta ocupar o teu lugar destrói com teu fogo. Se estivermos apegados a riquezas, títulos, status, retira de nós esse apego. Se for o ego, a busca por aplausos, arranca isso pela raiz. Senhor Jesus, toma novamente o teu lugar de rei no nosso interior. Governa cada escolha, cada pensamento, cada passo. Só tu mereces ser exaltado. Só tu és digno de receber todo louvor e toda obediência. Em vez de Hebreus 13:15, aqui está uma nova passagem para embasar essa verdade. Salmos 34:1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que nossos lábios nunca se calem diante da tua bondade. Que cada palavra que sai de nossa boca exalte teu nome com gratidão e reverência. Jesus, tu és majestade incomparável. Tu és o Cordeiro que venceu, a videira que nos sustenta. Sem tua presença, nada em nós tem valor. Tu és a verdadeira luz que dissipa toda escuridão. Fora de ti, não há salvação nem esperança. Senhor, tu és a fonte da vida eterna, o único que venceu a morte, o caminho que conduz ao Pai, a porta da salvação. Eu declaro tua palavra em Romanos 8:37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mesmo quando o mundo tenta nos derrotar, tu nos levantas com tua destra fiel. Mesmo quando tudo parece perdido, tu nos lembraste que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não há batalha que o Senhor não possa vencer. Não há inimigo que o Senhor não possa derrotar. Não há vale tão profundo que a tua luz não possa alcançar. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. E é por isso que hoje, Senhor, nos rendemos a Ti. Te entregamos tudo, nossa dor, nossas dúvidas, nosso futuro. Sabemos que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, não lutamos com nossas próprias forças. Lutamos com a armadura de Deus, com a espada do Espírito, com o escudo da fé. Levanta, ó Deus, e resplandece sobre nós. Enche nossa casa da Tua glória. Preencha nosso coração com Tua presença. Porque sem Ti, nada somos. Mas contigo, vencemos o impossível. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Senhor, como filhos Teus, caminhamos na certeza de que não somos derrotados pelas circunstâncias. Tu nos amaste com amor eterno, um amor que nos resgatou da morte e nos deu nova vida. A cruz foi o campo da batalha final e ali, a vitória foi conquistada por nós. Por Teu sangue derramado, podemos declarar com fé, está tudo consumado. Vivemos não pela força humana, mas pela vitória que Jesus já nos garantiu. A escravidão do pecado foi quebrada. A morte foi vencida. O véu foi rasgado e hoje temos acesso direto ao Teu trono. Não tememos mais. O espírito de medo perdeu sua voz. Toda ansiedade se cala diante da Tua paz. O caos interno se curva diante da Tua presença. Depressão, perturbação, opressão, tudo se desfaz ao som do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. O inimigo foi desarmado, derrotado, envergonhado publicamente e somos livres. Pai, exaltamos o Teu nome, porque Tua fidelidade é a nossa resposta diária. Te adoramos por nos ouvir, mesmo quando nossa voz falha. Oramos com confiança, porque falamos com Deus vivo, poderoso e presente. Oramos em nome de Jesus, o nome que abre portas e desfaz correntes. Amém. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Naum 7. Sim, Senhor, Tu és meu abrigo no meio da tempestade. És a força que me sustenta quando tudo à minha volta desmorona. És minha rocha firme,
minha segurança imutável. Quando tudo falha, tu permaneces. Quando o mundo se cala, tua voz ainda ecoa no meu espírito. Em ti encontro refúgio, descanso e esperança. Meu desejo, Pai, é te conhecer mais profundamente. Não apenas ouvir falar de ti, mas experimentar o poder da tua ressurreição. Quero participar da tua vida, mesmo nos sofrimentos, porque sei que em ti existe propósito até na dor. Que eu me torne cada dia mais parecido com Cristo quebrantado, mas cheio de vida. Ferido, mas curado por ti. Prostrado, mas não destruído, porque em ti tudo é restaurado. Quando contemplei, fui dominado por um temor tão profundo que caí por terra, como quem perde as forças diante da glória. Mas ele se aproximou com mansidão, tocou-me com a destra poderosa e disse: não tenha medo. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que vive eternamente. Estive morto, sim, mas agora estou vivo para todo sempre. E as chaves da morte e do abismo estão em minhas mãos. Apocalipse 1:17-18. Por isso, rendemos ao Senhor louvor contínuo, não apenas com gestos, mas com palavras que brotam de corações gratos e lábios que exaltam o seu santo nome. Pois como diz Hebreus 13:15, ofereçamos, por meio de Jesus, sacrifícios de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amar ao Senhor com todo o ser não é apenas mandamento, é uma entrega diária, um estilo de vida. Assim como está escrito em Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que a palavra do Senhor esteja diante dos nossos olhos, em nossa mente e escrita no nosso coração. Que ela seja ensinada aos nossos filhos, declarada em nossos lares e vivida em cada passo que damos. Senhor, que cada amanhecer nos encontre falando do teu amor. Que cada entardecer nos veja firmes na fé. E que, ao deitarmos, teu nome esteja nos nossos lábios como um cântico de esperança. Nós te bendizemos, Senhor, e te damos glória. Em tudo, que o teu nome seja exaltado. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo tocou o seu coração, não esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Inscreva-se no canal, deixe seu like e faça parte dessa missão de espalhar a esperança e o amor do Senhor. Lembre-se, levar a palavra de Deus é semear luz em meio às trevas, é transformar vidas e construir um mundo melhor. Juntos, somos instrumentos do seu amor. Que Deus te abençoe abundantemente.